A tensão estava grande na troca de olhares entre Joe e Rikishi. Tanto é que a luta tinha começado e ele nem se ligou. O adversário parte para cima do Rikishi. Dá um direto de direita, mas o Rikishi consegue esquivar. Bate na corda e volta atacando o Rikishi novamente. O Hachizuka está na ofensiva total. A galera fica puta com o Rikishi. Ele não estava focado na luta. A atenção dele estava em outra coisa. De repente, Rikishi desfere um soco na barriga do Hachizuka. Ele sentiu muito o golpe. Bem, agora o jogo virou. Rikishi está na ofensiva. O Hachizuka até tenta se proteger, mas os golpes do Rikishi são fortes. São tão fortes que acaba quebrando a guarda do adversário. E então, Rikishi desfere outro direto de direita. A luta termina completamente. Todos ficam impressionados com tamanha ferocidade. Rikishi conseguiu o título de campeão dos novatos em apenas 54 segundos. Mas começa a comparação com o Wolf Kanaguchi, que também ganhou o título. Um dos comentaristas fala que apesar do soco do Rikishi serem poderosos, forçar a guarda do oponente parece ser bastante rústico, então pergunta ao outro se falta técnica a ele. O outro responde que esse não é o caso. O Rikishi é um grande boxeador em força e habilidade. É que desde o início da luta ele mediu a força do oponente e achou que só poderia vencer pela força. E também o que parecia ser força bruta foi apoiada pelo seu cálculo cuidadoso. Joe elogia Rikishi, mas claro, sem dizer a ele. Joe também diz que agora precisa ir, tem algo mais importante para fazer. Um monte de jornalistas começa a tirar fotos do Rikishi. Quem chega também na festa é o Otaka do ginásio Ásia, mas o Otaka vai falar com o Shiraki. Dá os parabéns pelo boxeador dele ter ganho a luta em 54 segundos. Shiraki agradece, mas também fala que o lutador de Otaka, Wolf, também é incrível. Otaka diz para dar ao Wolf 2 anos. Ele será o campeão mundial dos pesos galo. Os jornalistas perguntam se podem tirar uma foto do Rikishi e Wolf, dois futuros campeões mundiais. Só que alguma coisa estava acontecendo no vestiário do Wolf. Algo sobre um fã problemático. Ele quer que o Wolf assine algo para ele a qualquer custo. Otaka diz que irá ver o que está acontecendo. No vestiário do Wolf estava Joe. Joe fala a Otaka que Joe é mesquinho. Ele só pediu uma assinatura. Otaka diz para o Wolf assinar o caderno de Joe. É avisado a Otaka que foi Joe que deixou o Wolf tropeçar antes da luta. Enfim, de todo jeito, Otaka pede para o Wolf assinar que o Joe vai embora. Wolf pede o caderno. Rapaz Joe tem a ousadia de falar que a letra do Wolf é feia. Ele fala também que é apropriado para um boxeador sem talento e inteligência. Wolf perde a paciência. Otaka diz que um lutador de boxe não precisa ter uma letra bonita. Um soco é tudo que importa no boxe. Ele viu a luta e diz que não foi nada interessante. Diz que a luta dele foi entediante. Não parecia um boxeador, mas sim um batedor de carteira. Não eram como os golpes poderosos do Rikishi. A forma fraca do Wolf bater na guarda do oponente era como um batedor de carteira mira na carteira da vítima. Rikishi já entendeu a situação. Ele quer comprar a briga com Wolf. Otaka finalmente fica puta. Wolf parte para cima de Joe. Pior que todos foram ver o que estava acontecendo no vestiário do Wolf. Just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields. Rikishi percebeu que foi um cross-counter, o soco assassino que ele recebeu durante o torneio da prisão juvenil. Os jornalistas vão à loucura com essa troca de soco entre Joe e Wolf. Aparentemente, Wolf não aguentou o soco de Joe. Mas Joe também não aguentou o soco do Wolf. Otaka se surpreendeu com Joe porque ele conseguiu derrubar o Wolf, o campeão dos novatos. Alguém pergunta para o Rikishi quem é que derrubou o Wolf. Rikishi explica que ele é do clube de boxe Tange. Ninguém nunca ouviu falar sobre esse clube. Shiraki explica que não é surpresa, pois o dono do ginásio foi barrado pela associação de boxe, devido à oposição do Otaka. E o seu talentoso boxeador, Joe Yabuki, infelizmente é um boxeador desconhecido que não tem qualificação profissional. Otaka disse que não foi o único que se opôs ao Tange, os outros donos do ginásio também fizeram o mesmo. A parada é que Joe está na mesma categoria do que Wolf, e o Otaka ficou contra a licença do Tange, significando que Joe não pode lutar. A galera começa a criar aquelas teorias. Otaka diz que tudo não passa de um mal entendido. Foi a primeira vez que ele ouviu falar de Joe Yabuki, e a Associação Japonesa de Boxe só negaram a licença de Tange porque acreditam que ele seja um indivíduo prejudicial. Os caras falam que mesmo assim, o clube do Tange tem um cara que pode nocautear o Wolf Kanaguchi. Os caras já começam a pensar que isso tudo parece suspeito.
Otaka implora para eles não colocarem isso em seus artigos. Ele explica que Wolf baixou a guarda porque não sabia que Joe era um boxeador. Os jornalistas vão embora, e é questão de tempo até isso tudo sair nas notícias. Na hora da premiação, Wolf não estava presente. O narrador explica o ocorrido, que vocês viram agora há pouco. Agora todo mundo está sabendo o que aconteceu. Já no ginásio de Tanguay, as crianças chegam com a notícia que o nome de Joey foi citado, que aconteceu um duplo nocaute entre Joe e Wolf. O engraçado é que os jornalistas chegaram no clube de Tanguay. Otaka agora está apoiando o Tanguay, e graças a isso, a associação de boxe permitiu a licença para o ginásio dele. O jornalista diz que Otaka sentiu que a fama desse lutador Wolf foi manchada, e a única maneira de corrigir é lutando com Joe Yabuki em uma luta oficial. Ele está confiante que Wolf vai vencer em uma luta, e as emissoras de TV pensam que transmitir essa luta vai gerar muito dinheiro. Então os jornalistas perguntam por Tanguay o que ele pensa sobre o assunto. Acontece que Danpei ainda não estava acreditando que ele conseguiu a licença de volta. Os jornalistas ficam sem entender por que Danpei estava gritando. Joe e Nishi finalmente podem entrar no ringue como profissionais agora. Os jornalistas perguntam para o Danpei se Joe é capaz de vencer o Wolf. Danpei fala que é um pouco cedo para isso. O ginásio pode ter conseguido a licença oficial, mas Joe e o Nishi ainda precisam passar pelo teste profissional. Danpei procura por Joe e por coincidência ele acaba de chegar. Joe parece bem puto que as pessoas só ficam falando do Wolf. Diz que é estupidez ficar tão exaltado sobre ele. Nota-se que Joe ainda estava sentindo a porrada. Joe começa a provocar o Wolf, dizendo que ele não é nada demais. Manda um recado para o Otaka, que se ele tem tempo livre para se preocupar em ter uma luta entre o Wolf com ele deveria se preocupar sobre o Joe e nocautear os outros dois campeões mundiais do ginásio dele. A galera até compara Joe com Cassius Clay, que no caso vocês conhecem como Muhammad Ali, pelo menos a respeito de provocações. Danpei pede ao jornalista que deixe Joe descansar. Nishi e Danpei estavam à procura do Joe, só que ele estava treinando. Danpei pergunta se está tudo bem correr com essas feridas no rosto. Joe diz que isso não é nada. Nishi fala que as feridas são sérias, deveria descansar. Joe até fica puto com eles. Enfim, Joe e Nishi começam a treinar sério. Na hora da comida, Danpei pede para Joe não se apressar tanto. Ele tem noção do que é difícil para Joe ver o Rikishi e o Wolf ter fama e glória como campeões de novatos, mas não precisa se forçar tanto. Joe não está nem aí para isso, Joe quer algo muito maior. Joe irá entrar no próximo teste profissional no segundo domingo desse mês. Ele também escreveu Nishi, os dois estão em busca da licença nível B. Existem 3 níveis de licença, A, B e C. Normalmente um novato vai ganhar sua primeira licença passando no teste de nível C. Mas os melhores amadores que estão confiantes em suas habilidades pulam do nível C para o nível B. Nem preciso dizer que o teste de nível B é muito mais difícil do que o nível C. O teste nível A é o mais difícil e só pode ser feito quando um boxeador tem 6 lutas oficiais. O segundo domingo do mês, o teste será realizado no ginásio Tanabe, próximo ao Korakuen Hall. Enfim, eles chegam no Korakuen Hall, estava cheio de lutadores e isso deixa Nishi nervoso. Os lutadores precisam agora pegar os números e colocarem em suas roupas. O teste profissional. O nome completo oficial é Exame de Licença Profissional. Jovens lutadores que planejam se tornar profissionais devem fazer esse teste. Os mais talentosos fazem um teste após 3 meses em um ginásio de boxe, enquanto os menos talentosos levam 10 meses. O teste é realizado no segundo domingo de cada mês. A transmissão de lutas de boxe na TV causou um boom de boxe, e de 60 a 100 boxeadores amadores podem chegar para cada teste profissional. Joe percebe que lutadores lá pareciam durões, mas estavam nervosos também. Nishi diz que Joe parece calmo. Ele diz que não quer se gabar, mas ele pode ser o cara que pode nocautear o Wolf e o Rikishi. Ter um cara como ele fazendo esse tipo de teste é um desperdício. O organizador aí fala que tem umas coisas para falar antes de começar o teste.
Para evitar a parcialidade no teste, todos serão conhecidos por seus números e não por seu nome ou ginásio. O teste que vão fazer agora irá avaliar a gestão de saúde. Ao contrário de outros esportes, o boxe é perigoso e precisa de espírito, técnica e saúde. Além disso, os juízes vão desqualificá-los se estiver em falta com qualquer um desses 3 departamentos. Se eles não atenderem os padrões, irão falhar novamente, não importa o número de tentativas. A galera começa a rir disso, sabe lá Deus o porquê. E agora, para a surpresa de Joe, começará a prova escrita. Joe começa a reclamar porque teria isso no exame de boxe. Nishi fala para ficar calmo. Simplesmente pegue uma caneta e faça a prova. Joe nota que Nishi está calmo. Parece que Nishi é mais esperto do que aparenta. Joe relaxa um pouco porque Nishi está ao seu lado. O avaliador diz que quem for pego filando não será só desqualificado, vai perder o direito de fazer o teste novamente. A prova escrita. Essa parte do teste se destina a testar o conhecimento básico do boxe. A questão 1. Cite 3 faltas no boxe. Questão 2. Cite 3 formas de bloquear um soco. Questão 3. Quantas quedas um boxeador pode ter no primeiro round para perder por nocaute? Joey fica aliviado pelas questões. Ele achou que seria um super cálculo de matemática ou coisa do tipo. Enfim, o tempo acabou. Agora os lutadores serão pesados. Joey, que é o número 26, está com 53 kg, peso galo. Nishi, número 27, 89 kg, peso pesado. Nishi menciona que Joey está de bom humor. Perguntou se ele foi bem na prova escrita. Joey disse que foi moleza. Para quem não passar nessa prova tem problema na cabeça. Nishi pergunta o que ele escreveu na questão 1. Joey escreveu morder, chutar, golpear com a mão aberta. Nishi fala que isso é só senso comum. Nishi explica que o que eles querem de falta nessa questão eram faltas que acontecem regularmente nas lutas. Ou seja, coisas como golpe baixo, cabeçadas e segurar. Joey fica bem surpreso. Para resumir o que está acontecendo aqui, Joey foi mal pra caralho na prova teórica. Eu vou passar devagar aí essa parte para quem quiser ler. Joey errou todas as questões, basicamente. Acontece que todas as lutas de Joey não teve a regra de que se cair 3 vezes no round conta como nocaute, mas Nishi ressalta que isso não é culpa dele, como naquela vez na prisão quando ele lutou contra Rikishi. Joey lutou eliminando essa regra. Enfim, Joey fica bem puto da vida e começa a reclamar. O avaliador pede novamente para Joey ficar quieto, senão ele será desclassificado. Agora a última parte do teste será um sparring. Sparring é quando os lutadores do mesmo peso lutam um contra o outro. O sparring do teste C tem apenas um round, e o do teste B tem 2 rounds. Tem um árbitro no ringue e 4 juízes ao lado avaliando as habilidades de ataque e defesa de cada lutador. Enfim, começam os sparrings. Chegou finalmente o momento que Joey poderá mostrar seu verdadeiro talento. Ele precisa compensar a prova escrita indo bem nessa avaliação. Joey está bem ansioso querendo que sua luta comece. Ele fala que se puder cansar o oponente sem cansar, coisas como senso esportivo não importam. Um cara começa a rir da falácia de Joey. Ele diz que Joey está dando um de durão antes do sparring para esconder o seu medo. Joey fica puto, lógico. Um dos avaliadores chama Joey Nishi. Ele fala que de acordo com o formulário de Joey Nishi, parece que eles escolheram o teste de nível B, e eles estavam se perguntando se não era um erro. Joey confirma que eles estão aí para o teste B. Nível B é para amadores experientes que já alcançaram um certo nível de realização. O examinador pergunta se eles têm alguma experiência. Joey fala que lutou contra 2 boxeadores campeões novatos, o peso pena Rikishi Toru e o peso galo Wolf Kanaguchi. Joey disse que esse teste B é uma perda de tempo para ele e queria pular para o teste A. Ele fala que Joey é o lutador do Tsujigiri, que causou uma grande confusão recentemente. Então o examinador fala, quando Sakurai Takao se tornou profissional, ele só fez o teste B. Esse é o famoso boxeador que na época já ostentava um registro de 124 vitórias em 136 lutas e uma medalha de ouro como peso galo nas Olimpíadas de 64. Até o teste C, e muito menos o teste B, tem uma margem muito estreita de passagem. Então se mudarem de ideia, ele vai permitir que troquem para o teste C. Nishi vai mudar para o teste C. Joey não vai mudar de ideia e continua no teste B. Alguém surpreso? Eles são diferentes dos candidatos no nível C. Cada um deles tem um recorde como amador. Agora chegou a hora de Nishi fazer o sparring.
O número 56 empurra Nishi para a corda. Joey pede para ele atacar. Nishi está sofrendo uma pressão enorme. Aquele cara que riu de Joey começa a comentar que Joey está deixando todo mundo incomodado com os gritos. Ele não entende por que Joey está gritando com seu amigo, pois o Nishi não levou um único golpe. Ele está se esquivando e bloqueando dos socos. Essa é uma ótima defesa. Nem um soco assassino de seu oponente vai ser capaz de nocauteá-lo. O counter de Nishi entrou no adversário e agora começa a revidar. O adversário cai e o juiz começa a contagem, mas ele se levanta, a luta continua. O teste acaba. Joey diz que Nishi foi muito bem. Nishi fala que não poderia vencer por nocaute, então ele pensou em vencer por pontos. Agora é a hora de Joe. Número 26 versus 14 era exatamente o cara que estava conversando com o Joe e também que tirou onda com o Joe no início. O número 14 mostra um verdadeiro Shadow Box. Nishi se pressiona com o trabalho com os pés dele. Os jornalistas chegam para ver o sparring. E aí, meus amigos, obrigado aí a você que terminou o vídeo. Eu só queria deixar um recado. É porque assim, o vídeo realmente foi curto dessa vez. Eu queria muito ter colocado o volume completo, mas se eu for colocar completo vai demorar muito mais. Então eu achei melhor eu terminar agora e vocês continuarem, né, a história de Ashita no Joe para não demorar tanto. Aí você pergunta, por que tá demorando tanto os vídeos pra saírem, né, do Ashita no Joe? Cara, o problema assim acredito que vai melhorar daqui a algumas semanas, sabe? Talvez daqui a alguns meses. Mas por enquanto vai ficar assim, porque tem trabalhos, tem vida pessoal, enfim, é uma cacetada de coisas. Então eu peço desculpa, mas os vídeos eles não vão deixar de sair. Eles estão demorando mais do que o normal, é verdade, mas eles vão sair. Vou tentar fazer o máximo possível para lançar a parte 2 o mais rápido possível desse volume, que é o final, né? Eu espero que você possa ter um pouco mais de paciência. E obrigado por ter assistido até o final.